esse assunto ele entrou na política doméstica, né? E o bolsonarismo abraçou a causa de Israel com todas as suas forças, inclusive estão achando que isso vai ajudar a bombar lá o ato deles. Aí eu queria perguntar para a Rose o que ela acha disso e como ela vê isso, né? E por quê? Eu estava até assistindo um trecho, hoje assisti, meio que sem querer, foi assistir TV Senado, estava lá o Marcos Rogério pregando impeachment do Lula, porque e defendendo a causa israelense, falando sobre o Holocausto. Acho que a primeira vez que ele foi ler sobre o Holocausto foi hoje. Mas, enfim, o que você acha, Rose, como se encaixa esse tema na política brasileira e por que você vê aí que o bolsonarismo abraça... Aliás, eu tenho um furo aqui, eu vou escrever ainda, vou dar para vocês. Você sabe que a empresa ligada à espionagem da BIM, que forneceu o maquinário de espionagem, é uma empresa israelense. Né? Essa empresa israelense ela tem uma filial importante em Portugal, está cheia de militar brasileiro lá, parentes de militares, né? Porque eles saíram do governo Lula, só que a empresa está empregando um montão de parentes de militar. Depois eu vou explicar direito essa história. Mas, Rose, o que você acha do envolvimento da política doméstica nesse assunto? Olha, tem um oportunismo aí de certas figuras, né? Eu vi a Joyce Haussmann, que nem cargo tem, fazendo um post ontem no Twitter super revoltada, pedindo impeachment do Lula, o Kim Kataguiri falando que já assinou o pedido, enfim, tem esses oportunistas, tem o bolsonarismo, que é ligado de fato ao lobby sionista. Então, eles vão tentar, obviamente, né, pegar qualquer oportunidade, inclusive em relação a esse ato aí do dia 25, e parece que essa informação, acho que foi o Leonel que falou, procede sim, de que o embaixador teria declarado que vai no ato, né? Mas não sei porque também o Mauro Vieira chamou ele para conversar aí no final da tarde. Vamos ver no que vai dar isso aí. Mas eu acho que eles vão pegar essa bandeira, tanto os oportunistas menos ligados ao bolsonarismo, como o bolsonarismo em si, e fazer um palco em cima dessa declaração, porque a mídia também ajuda muito, né? O que a gente viu na tarde de ontem no Brasil em torno das falas do Lula foi algo absurdo, assim. Primeiro, é como se não estivesse existindo uma crise humanitária gravíssima em Gaza, e segundo, com um caráter antinacional, né? Como se o Lula não fosse o presidente democraticamente eleito e tivesse influência, assim, no que é discutido internacionalmente. Agora, eu queria chamar atenção para outro ponto também em relação à política doméstica. É o silêncio de muitos políticos de esquerda, inclusive de ministros do governo, em relação à fala do Lula. Eu acho que teria que ter um grande, eu publiquei isso no meu Twitter ontem, um grande movimento de defesa da militância dos ministros do governo e de uma série de quadros de políticos de esquerda muito influentes em defesa irrestrita da fala do presidente Lula, para não deixar desembocar nesse tipo de discussão, né, se cabe, se não cabe, uma discussão conceitual, histórica, tirando o verdadeiro significado que é preciso denunciar o que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia e as políticas de Israel nesse momento. Eu acho que eu fiquei muito surpresa até, eu visitei a página lá do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, não tinha até hoje de manhã, não tinha nenhum pronunciamento, nada. Muitos ministros, o ministro Silvio de Almeida, eu também não vi, eu não sei se foi da tarde de hoje para cá, se ele se posicionou, a ministra Aniele Franco também não, eu vi o posicionamento da ministra Sônia Guajajara, do Fufuca, ministro do esporte, ele se pronunciou, ele falou que defende o presidente Lula, que o presidente Lula está correto na sua fala, né? O Fufuca, ele publicou no Twitter dele agora à tarde. Eu fiquei assim, eu devo estar ficando maluca, né? Tá aí. A declaração do presidente sobre Gaza é corajosa, essencial e destaca a importância da paz e solidariedade entre as nações. É fundamental que a comunidade internacional não ignore o sofrimento do povo palestino, vítima de crimes que exigem punição. Então, eu acho que tem esse oportunismo, tem o bolsonarismo que é ligado ao sionismo, ao lobby sionista, tem os oportunistas,
tem o bolsonarismo raiz, mas eu acho que também tem uma parte da esquerda que precisa aproveitar esse momento, né? Muitos ficaram ali calados do dia 7 de outubro para cá, outros seguiram meio que a posição morna do Brasil. Eu falei isso lá no início, né, Miguel? E o Hugo voltou nesse ponto. O Brasil teve no início, ali quando começou o massacre, uma posição muito morna. Eu lembro que o Hugo publicou, inclusive a gente conversou também sobre isso, que talvez os brasileiros iriam voltar num caixão se o governo não falasse mais duro com Israel. Então, eu acho que talvez seja o momento também de uma esquerda aí sair, né, sair debaixo da cama, aproveitar que o presidente Lula teve essa fala extremamente corajosa e defender a posição do presidente Lula, porque o presidente Lula vai ser muito atacado durante um bom tempo e eu acho que a gente precisa, nesse momento, defender de forma irrestrita a posição do Brasil e a posição do presidente Lula. Né? E quem sabe aí essa posição fica ainda mais dura e a gente veja o corte de relações, que eu acho que é necessário, e de cooperação aí em segurança pública. O Brasil tem acordo de cooperação em segurança pública com Israel, tem uma série de compras aí das Forças Armadas, desses serviços de inteligência. O Hugo falou melhor sobre isso, altamente duvidoso. Então, acho que é preciso avançar, inclusive, e acho que esse avanço depende em grande parte de uma defesa da posição do Brasil, do presidente, da posição, inclusive, do ex-ministro, né, o Celso Amorim também, que ele foi bastante, a fala dele, uma fala dura, né? Israel não deve desculpas ao Brasil, deve desculpas à humanidade, e o Brasil não vai pedir desculpas. Então, acho que é o momento também da militância, dos quadros do governo e da esquerda como um todo, defender a posição do Lula.